Sabe o que realmente move a economia? Muitas vezes a gente pensa em um monte de coisa, mas a resposta está ali, bem na nossa frente. Nos caminhões, navios, trens. O transporte é esse motorzão, super crítico. Só que ele esconde custos e uma complexidade que são, assim, gigantescos. Bora entender isso a fundo? Para começar, vamos jogar um número na tela que já dá uma ideia do tamanho do desafio. Dentro de uma empresa, o transporte pode chegar a ser 60% de todos os custos de logística. É isso mesmo. Pensa só, mais da metade de todo o dinheiro gasto com logística pode ir embora só para levar algo do ponto A para o ponto B. E se a gente pensar grande, na escala de um país inteiro? No Brasil, por exemplo, todo o negócio que gira em torno do transporte movimenta algo como 8% de todo o PIB. É uma fatia enorme de toda a riqueza que o país produz. Isso já mostra o quão fundamental esse setor realmente é. Ok, mas como a gente consegue enxergar onde o transporte se encaixa na operação de uma empresa? Para isso, existe uma ferramenta, quase um mapa, chamada cadeia de valor. É com ela que a gente consegue visualizar a jornada completa, desde a matéria-prima lá no comecinho até o produto final na mão do cliente. Esse conceito, a cadeia de valor, foi criado por um cara chamado Michael Porter. A ideia dele era bem direta: analisar passo a passo tudo que uma empresa faz para entender onde ela pode ser melhor que as concorrentes. O objetivo final é sempre criar mais valor para o cliente e, claro, fazer isso de um jeito que dê lucro. E olha só como funciona esse mapa. A gente divide as operações em dois grandes blocos. Na base ficam as atividades primárias, que são o coração da operação, sabe? É onde a coisa acontece, como a produção e a logística. E, dando suporte a tudo isso, vem as atividades de apoio, tipo infraestrutura, RH. A mágica acontece quando tudo isso funciona redondinho, gerando a margem de lucro lá no final. Agora, se a gente der um zoom ali nas atividades primárias, a gente vai ver que a logística se quebra em três partes bem claras. A primeira é a logística de entrada, que cuida de receber as matérias-primas. Depois vem a logística interna, que é a movimentação de tudo dentro da fábrica. E, por último, a logística de saída, que nada mais é do que a distribuição do produto pronto até ele chegar no cliente. Certo. Agora que a gente já entendeu o mapa, vamos conhecer o grande vilão dessa história. E olha, o vilão não é só o custo em dinheiro, não. É algo muito mais perigoso, mais sutil, a imprevisibilidade. E aqui está o pulo do gato. O mercado mudou. Antigamente, se uma empresa era meio desorganizada, ela simplesmente subia o preço e o cliente pagava a conta. Hoje, nem pensar. A competição é tão grande que as pessoas simplesmente não aceitam mais pagar pela ineficiência de ninguém. Isso leva a gente para uma pergunta muito importante. Será que ter a entrega mais rápida é sempre a melhor coisa? A resposta pode te surpreender. Sabe por quê? Porque velocidade sem controle pode ser tão ruim ou até pior do que a lentidão. A ameaça de verdade tem um nome: variabilidade. Pensa comigo, se uma entrega pode chegar em 2 dias ou em 10 dias, como é que se faz um planejamento? Não dá. A empresa se vê obrigada a montar um estoque de segurança gigante só para garantir que a produção não pare. E esse estoque, gente, é dinheiro parado. É um custo altíssimo que, no fundo, só serve para mascarar as falhas do processo. Esses gráficos aqui matam a pau na hora de mostrar o problema. O da esquerda é o puro caos. As entregas se espalham por um monte de dias sem padrão nenhum. Agora olha o da direita. Esse é o sonho de consumo, um processo preciso, confiável, onde quase tudo se concentra na data certa. Colocando isso em números, a diferença fica gritante. No primeiro processo, a gente tem uma janela de 8 dias de incerteza. Como se planeja algo assim? É impossível. Já no segundo, 95% das entregas chegam na data, ou com um diazinho de desvio. É um processo muito mais eficiente, muito mais gerenciável, mesmo que na média o tempo de entrega seja o mesmo. E para ver como esses desafios aparecem no mundo real, vamos analisar um caso que todo brasileiro conhece, pelo menos de ouvir falar: o famoso Custo Brasil. Basicamente, o Custo Brasil é um apelido para um pacotão de dificuldades, como infraestrutura ruim, burocracia sem fim e impostos altos, que fazem qualquer operação por aqui ser muito mais cara. É como se a gente pegasse todos os problemas de logística que já vimos e colocasse uma lente de aumento em cima. E os números? Os números não mentem. Um estudo do Banco Mundial mostrou o seguinte: em Singapura, para liberar um container, leva 3 dias e custa uns $300. No Brasil, o mesmo processo leva 2 semanas e custa mais de $1.000. A diferença é simplesmente brutal. Olhando esse gráfico, a comparação fica ainda mais chocante. Pensa assim, com o dinheiro gasto para liberar um único container no Brasil, daria para liberar quase 4 em Singapura.
Isso é um obstáculo gigantesco para a nossa competitividade no mercado global. Então, beleza, o cenário é esse, cheio de desafios. Qual é a saída? A solução não é tão simples quanto conseguir um frete mais barato. O buraco é mais embaixo. O segredo está em buscar uma integração completa e inteligente de todo o sistema. Esse modelo aqui mostra muito bem que está tudo conectado. Transporte, estoque, serviço ao cliente, compras. Se você mexe em uma pecinha, todas as outras sentem o impacto. O grande objetivo é fazer com que todas essas engrenagens girem em perfeita harmonia, como uma orquestra bem afinada. No fim das contas, uma logística de primeira linha pode ser resumida nisso aqui: entregar o produto certo, no lugar certo, na hora certa e fazendo tudo isso com o menor custo total possível. Parece simples falando assim, mas acertar esse equilíbrio delicado é o que define o sucesso. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a logística de um país funciona como as artérias que levam o sangue para o corpo da economia, o que acontece com a saúde econômica dessa nação quando essas artérias estão sempre congestionadas, entupidas pela ineficiência e pela imprevisibilidade? A resposta para essa pergunta, na verdade, define o nosso futuro.